Memórias de um Sargento de Milícias é um romance de Manuel Antônio de Almeida que foi escrito no período do Romantismo e retrata a vida no Rio de Janeiro do século XIX, além de apresentar pela primeira vez na literatura nacional a figura do malandro, incorporando a linguagem das ruas e fugindo aos padrões românticos da época, quando os romances retratavam os ambientes aristocráticos. Foi publicado originalmente em folhetins no jornal Correio Mercantil do Rio de Janeiro, entre 1852 e 1853, de maneira anônima. O livro foi publicado em 1854 e no lugar do autor constava um brasileiro. O livro se divide em 2 tomos e tem ao todo 48 capítulos. Os pais de Leonardo se conhecem em um navio que veio de Portugal para o Brasil. Seu pai, Leonardo Pataca, é um meirinho, que é uma espécie de oficial de justiça, e sua mãe, Maria, é uma solaia. O pequeno Leonardo é uma criança muito desagradável. E quando tinha 7 anos, sua mãe traiu seu pai e fugiu com outro para Portugal. Com isso, o seu pai também o abandona e ele vai morar com o barbeiro, que é seu padrinho. Enquanto o pequeno Leonardo apronta diabruras pela vizinhança e era detestado por todos, seu pai, Leonardo Pataca, se envolve amorosamente com a cigana, mas essa o abandona logo. Ele então recorre à feitiçaria, prática proibida na época, para tentar trazê-la de volta. Porém, no auge da cerimônia, aparece o Major Vidigal, que é uma autoridade local e é uma espécie de policial e juiz em uma pessoa só. Ele e seus homens invadem a casa do feiticeiro, açoitam os praticantes e levam Leonardo Pataca preso. Ele pede socorro à comadre, que pede ajuda a um tenente-coronel que se considerava em dívida com a família de Leonardo Pataca, e ele logo é solto. O compadre, ou padrinho, que cuidava do menino Leonardo, havia aprendido esse ofício de barbeiro com o homem que o criara, e foi para a África como médico em um navio negreiro. Durante a volta, o capitão do navio, em seu leito de morte, lhe confiou um baú de dinheiro para que ele entregasse a sua filha. Ele, porém, ficou com o dinheiro, que era uma boa quantia e viria a ser a herança de Leonardo. Após isso, aparenta ter se tornado um homem de bem e cria Leonardo como se fosse um filho, sonhando em torná-lo padre, mesmo sabendo que Leonardo detesta a igreja. O padrinho tenta alfabetizar Leonardo, mas ele era péssimo nos estudos. Logo, o padrinho decide mandá-lo para uma escola, onde o mestre utilizava a palmatória diariamente em Leonardo, que continuava uma criança muito difícil. Leonardo estudou por 2 anos e saiu lendo mal e escrevendo pior ainda. Ele costumava matar a aula para ir bagunçar com o Tomás, um sacristão da igreja da Sé. Leonardo insiste com o padrinho e torna-se aprendiz de sacristão nessa igreja e é constantemente repreendido pelo padre. O padre era um homem que aparentava ser santo, mas na realidade era um lascivo, e foi ele quem roubou a cigana do Leonardo Pataca. Como o padre passava boa parte do seu tempo na casa da cigana, um dia o menino Leonardo resolve armar-lhe uma emboscada para desmascará-lo. Ele vai até a casa da cigana para informar o horário de uma festa, mas mente o horário para que o padre chegue atrasado. Quando por fim o padre chega à igreja, ele repreende o menino, perguntando-lhe qual era a hora certa do sermão. E Leonardo então diz que falou que o horário correto e que a cigana estava de prova, pois ouviu tudo. Sem saber o que fazer, frente ao choque a todos, o padre dispensa o menino. Leonardo Pataca, ao saber que havia sido trocado pelo padre, resolve tentar conquistar a cigana novamente. Ela, porém, não dá muita bola para ele. E para se vingar, ele contrata um amigo que causa uma confusão em uma festa que ela vai promover. E no momento da bagunça, Vidigal, que já havia sido avisado por Pataca, aparece na festa e prende o padre em flagrante, somente de cueca, meia, sapato e gorrinho na cabeça.
Com isso, Leonardo Pataca consegue ficar mais um tempo com a cigana, só que esta o trai novamente. O compadre passou a frequentar a casa de Dona Maria, uma mulher rica e com gosto pelo direito. E ele ia sempre acompanhado do afilhado Leonardo, que cresceu e se tornou um completo vadio. Com o tempo, o menino foi sossegando até que chegou a idade dos amores. Luizinha é uma menina descrita como feia e era filha do recém-falecido irmão de Dona Maria, que foi morar com a tia. No dia da festa de Espírito Santo, todos vão ver a queima de fogos e a menina se diverte e abraça Leonardo pelas costas. No final, os dois voltam de mãos dadas. Após isso, porém, Luizinha voltou a ficar tímida. Mas Leonardo já estava apaixonado. Um dia entra em cena José Manuel, um homem mais velho que fica interessado em Luizinha por conta da herança que ela havia recebido do pai e que ela iria receber de Dona Maria, já que ela era a única herdeira da tia. O compadre, percebendo os interesses de José Manuel, se junta à comadre para tentar espantar o interesseiro. Enquanto isso, Leonardo tenta conquistar Luizinha, mas ele acaba se saindo muito sem jeito e espanta a menina. Fica claro que Luizinha também gosta de Leonardo. Para tentar afastar José Manuel, a comadre inventa uma série de mentiras que logo são descobertas. Então, Dona Maria, ao invés de expulsar José Manuel, acaba se afastando da comadre, que agora está desacreditada. Enquanto isso, novamente traído pela cigana, Leonardo Pataca junta-se com a filha da comadre e eles têm uma filha. Pouco tempo depois, o compadre morre e Leonardo vai morar junto com o pai. Porém, ele e sua madrasta não conseguem se entender. E após muitas brigas e uma ameaça de morte por parte do pai, que quer acertá-lo com a espada, ele foge de casa. Afastando-se de todos, Leonardo encontra um grupo que estava fazendo um piquenique e reconhece nesse grupo Tomás da Sé, seu amigo de infância. Nesse mesmo momento, conhece também Vidinha, por quem fica encantado e até se esquece de Luizinha. Leonardo passa a morar junto com eles na Rua da Vala. Lá vivem 2 quarentonas viúvas e seus 6 filhos, sendo que uma tinha 3 rapazes e outra 3 moças. Vidinha era a mais bonita e era disputada por 2 primos. Porém, ela acaba se namorando com Leonardo e os dois passam o dia namorando dentro de casa, o que desperta os ciúmes dos outros rapazes. Esses, por sua vez, vão falar com Vidigal que Leonardo está vivendo como intruso na casa e tirando proveito das mulheres. Um dia, quando todos saem para um novo piquenique, Major Vidigal aparece e leva Leonardo preso, mas esse consegue fugir, o que deixa Vidigal furioso por se tornar alvo de chacotas, já que Leonardo foi o primeiro prisioneiro que lhe escapou. A comadre arruma um emprego para Leonardo na Ucharia Real, mas ele se envolve com a esposa do patrão e acaba despedido. Vidinha, com ciúmes, vai até a casa de Toma Largura, que é o ex-patrão de Leonardo, para brigar com ele e com sua esposa. Enquanto isso, Vidigal consegue prender Leonardo. Acontece que Toma Largura ficou tão encantado com Vidinha que começa a cercá-la de todas as formas. E a moça, entendendo a ausência de Leonardo como consequência das últimas brigas, resolve ceder à insistência de Toma Largura. Obrigado pela polícia, Leonardo começa a servir ao exército. Depois de um tempo, Vidigal o coloca no batalhão de granadeiros para combater os malandros do Rio. Porém, ao contrário do que se esperava, Leonardo continua aprontando dentro do próprio batalhão de polícia. Na última delas, Vidigal planejava prender um homem que fazia imitações para animar festas, mas Leonardo acaba se divertindo com as graças do imitador e avisa das intenções de Vidigal. Quando o major descobre a traição de Leonardo, prende o moço sob juramento de algumas chibatadas. A comadre fica sabendo disso e vai pedir ajuda a Dona Maria e a Maria Regalada,
antiga amante de Vidigal. Elas então vão até a casa do major, que as recebe com roupa civil da cintura para baixo e de farda da cintura para cima. Não conseguindo resistir ao pedido dessas 3 mulheres, Vidigal perdoa Leonardo e ainda o promove a sargento do exército. Enquanto tudo isso acontecia, Luizinha estava casada com José Manuel, que a tratava muito mal e só se preocupava com o dinheiro da moça. Dona Maria resolve preparar uma ação judicial contra o homem, mas ele acaba morrendo vítima de um ataque apopilético, que é algo parecido com um derrame. Após o enterro de José Manuel, eles preparam tudo para o casamento de Luizinha, que era agora uma mulher feita e muito bonita, com Leonardo, que também estava muito bonito e elegante em sua farda de sargento do exército. Algum tempo depois, Dona Maria morre, Leonardo Pataca também morre, e junto com as 2 heranças que eles já tinham, recebem essas outras 2. Advêm outros acontecimentos, dos quais o autor nos poupa, e assim acaba o nosso romance.